Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa playlist de Mecânica dos Sólidos 1. Essa é a nossa quinta videoaula e nessa videoaula a gente vai ver sobre tensão sob condições gerais de carregamento, ok? Considere um sistema em estado de equilíbrio estático, submetido à atuação simultânea de diversas forças externas. A gente tem aqui esse corpo com esse formato bem irregular, que está submetido à força P1, P2, P3 e P4, que são forças externas. E aqui a gente tem que ele fala que está em equilíbrio estático. Então a gente tem que o somatório das forças em X vai ser igual a zero, o somatório das forças em Y também vai ser igual a zero, o somatório das forças em Z vai ser igual a zero. E também o somatório do momento em X vai ser igual a zero, o somatório do momento em Y igual a zero, o somatório do momento em Z também vai ser igual a zero. É isso que significa quando fala de equilíbrio estático, ok? Vamos continuar então. A gente vai fazer um corte no ponto Q para ver as tensões que estão atuando nele. A gente faz um corte que passa exatamente por esse ponto. E daí a gente vai ter aqui a força axial, né, que está em X, e também vamos ter aqui o esforço cortante que está em X, só que ele está inclinado, né? Daí a gente vai decompor ele em uma componente delta VY, né, que é o delta cortante YX, aqui, XY, e uma outra componente que é delta VXZ, que é essa componente aqui. E a nossa força axial, nossa força perpendicular, continua aplicada no mesmo lugar, né? A gente não decompõe ela. Bem, ao dividirmos a intensidade de cada força pela área ΔA e, em seguida, fazendo essa área tender a zero, obtemos a definição das seguintes componentes de tensão. Então tá, o que a gente vai obter é o seguinte. A gente vai obter que a força axial em X vai ser igual ao limite ΔA tendendo a zero, com o ΔFX dividido pelo ΔA. A gente tem que a tensão cisaliante XY é igual ao limite ΔA tendendo a zero, e daí a gente vai ter o ΔVYX, né, o delta do cortante, dividido pelo ΔA. Então é isso que a gente tem. E a cisaliante vai ser a mesma coisa, porém vai mudar, em vez de ser XY, vai ser XZ, ok? Continuando, ao examinarmos a porção do corpo que se encontra à direita do plano vertical que passa pelo ponto Q, identificamos três componentes de tensão com as mesmas intensidades, porém com direções opostas às que foram obtidas anteriormente. Ao realizarmos mais cortes que passam por Q e são paralelos aos planos ZX e XY, definimos as seguintes componentes de tensão. A gente vai achar a tensão axial Y, a tensão cisaliante YZ, tensão cisaliante YX, e também vamos achar a tensão axial em Z, tensão cisaliante ZX e tensão cisaliante ZY, respectivamente. Para tornar mais clara a visualização do estado de tensão no ponto Q, consideramos um elemento cúbico infinitesimal centrado em Q, cuja aresta tende a zero, que é esse cubo que a gente tem aqui, ok? Então, o que a gente tinha até agora era essa partezinha aqui que a gente já tinha visto no corte que a gente tinha feito anteriormente. Realizando mais cortes, a gente vai conseguir achar também essa daqui e essa daqui, beleza? Então tá. A resultante das forças associadas às tensões no elemento deve obedecer às condições de equilíbrio estático, garantindo que a soma das forças e dos momentos atuantes seja igual a zero. Então, eu tinha falado antes do equilíbrio estático, a gente tem aqui as equações, né, que são necessárias para estar em equilíbrio estático, no caso que é o somatório das forças e dos momentos ser igual a zero. É isso que a gente precisa para estar em equilíbrio estático. Então tá, ao considerar a projeção no plano XY, a gente tem o seguinte. A gente sabe que está em equilíbrio estático, então o somatório do momento em Z tem que ser igual a zero. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai perceber uma coisa. A gente conclui que a tensão cisaliante XY ela é igual à tensão cisaliante YX. Isso é bem interessante. E, de maneira semelhante, né, no caso, a gente vai conseguir determinar que a tensão YZ é igual a tensão cisaliante YZ é igual à tensão cisaliante ZY. E também achamos que a tensão cisaliante ZX é igual à tensão cisaliante XZ. Então a gente consegue determinar essas relações. Bem, em 3D, um ponto interno de um corpo pode estar sujeito a tensões normais e de cisalhamento em três direções principais, eixo X, Y e Z. Essas tensões são representadas por uma matriz chamada tensor de tensões.
mostradas assim. Então, a gente tem aqui o tensor de tensões, né? A gente tem a tensão axial X, tensão axial Y, tensão axial Z. E daí que a gente tem YX, XY, né? ZX, XZ, YZ e ZY, que são, no caso, as cisaliantes, essas daqui. Bem, aqui, ó, tensões normais nos eixos YZ, tensões cortantes, cisalhamento nos planos entre os eixos. Como o tensor é simétrico, a tensão cisaliante XY é igual à tensão cisaliante YX, que a gente viu antes, ele possui apenas 6 componentes independentes, 3 normais mais 3 cisaliantes. Se houver cisalhamento em um plano, obrigatoriamente haverá cisalhamento em outros planos também, devido ao equilíbrio de momento e ao fato de as tensões serem interdependentes, ok? Bem, galera, agora indo para outro tópico, a gente vai falar sobre coeficiente de segurança. A principal ideia relacionada à segurança em estruturas é garantir que a resistência do material seja maior que a solicitação que ele irá sofrer. No entanto, há muitas incertezas envolvidas, tanto na definição da resistência dos materiais quanto nas cargas aplicadas. Como forma de lidar com essas incertezas, utilizam-se os coeficientes de segurança, que funcionam como margens adicionais de proteção no projeto. Aqui a gente tem alguns exemplos de como calcular os coeficientes de segurança. A gente tem para tensões e para momentos fletores. O coeficiente de segurança para tensões vai ser igual à tensão de ruptura dividido pela tensão admissível. E o coeficiente de segurança para momentos vai ser igual ao momento resistente dividido pelo momento solicitante. Quando o coeficiente de segurança ele é muito baixo, a estrutura pode ter alta chance de falhar, colocando em risco sua segurança. Porém, quando o coeficiente de segurança ele é muito alto, o projeto pode se tornar ineficiente ou caro demais, prejudicando a viabilidade econômica e funcional do nosso projeto. A escolha do coeficiente adequado depende de um equilíbrio entre segurança e viabilidade econômica do projeto. Isso leva em conta desde o grau de incerteza até o impacto de uma possível falha. Agora, quais são os fatores ligados à incerteza? As variações das propriedades dos materiais nos carregamentos aplicados, cargas repetitivas que causam fadiga, variações dinâmicas ou mudanças de uso ao longo do tempo, limitações dos métodos de cálculo, modelagens simplificadas, possíveis danos com o tempo, especialmente sem manutenção adequada. E outra, que não coube naquele slide aqui, né? Outro fator ligado à incerteza, são as questões práticas de projeto. Por exemplo, segurança exagerada pode ser ruim em projetos com restrições de peso, como aviões. Fatores ligados às consequências da falha. Se a falha ocorre com ou sem aviso prévio, qual a importância da peça para o funcionamento da estrutura, se há risco, prejuízos materiais ou impactos ambientais. Em projetos convencionais, os coeficientes são definidos por comissões técnicas, que elaboram as normas técnicas. No Brasil, essa tarefa é feita pela ABNT, que combina práticas de engenharia com conhecimentos científicos e técnicos para estabelecer valores seguros. E quando o projeto é fora do comum? Para estruturas não padronizadas, as empresas costumam adotar suas próprias diretrizes internas, baseadas na teoria da confiabilidade estrutural, que permite avaliar estatisticamente os riscos e garantir segurança mesmo em projetos inovadores ou únicos. Então, galera, essa foi a videoaula de hoje, a nossa quinta videoaula que encerra o primeiro capítulo do BIR. Nas próximas videoaulas eu vou começar a fazer um monte de exercício, para a gente fixar bem o conteúdo desse primeiro capítulo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da videoaula. Se puderem compartilhar, deixar um like ou se inscrever, eu agradeceria demais. Muito obrigada e tchau, tchau!